Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão que foi uma questão da EP do período passado de álgebra linear do CEDERJ. Aqui nós temos vias com 4 cruzamentos, A, B, C e D. Aqui no cruzamento A está chegando 40 carros por hora, e aí desses 40 uma parte sai por uma via e outra por outra. Para manter a mesma notação utilizada no gabarito, eu vou chamar a quantidade de carros aqui de X, aqui de Y, aqui de Z, aqui de W, e aqui essa quantidade que sai, vamos chamar de T. Como nenhum carro fica parado, está dizendo aqui, então a gente sabe que a quantidade de carros que entra é a quantidade de carros que sai. Então, olha só, no A está entrando 40, então tem que sair 40. Então, a quantidade X mais Y tem que ser igual a 40. Na quantidade C, está entrando aqui na quantidade C, a quantidade Y e Z. Chegando uma quantidade Y vinda de A e uma quantidade Z chegando aqui de outra via. Então, a quantidade que entra aqui é Y mais Z. Y mais Z tem que ser igual à quantidade que sai, que é W mais 30. Vamos analisar agora o outro cruzamento. Vamos analisar o cruzamento D, por exemplo. O que está entrando aqui em D? Está entrando 30. Então, 30 tem que ser igual à quantidade que sai. Então, está entrando 30, quantidade que sai, está saindo T mais 20. Igual a T mais 20. Com isso aqui a gente já sabe que o T é 10. Então, uma variável a gente já sabe de cara que é o valor dela. Vamos analisar agora o último cruzamento, que é o B. É o segundo aqui da ordem, mas acabei deixando por último. Nesse cruzamento B está entrando X, W e 20. Então, X mais W mais 20 é o que está entrando. Isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 55, que é o que está saindo. Com isso, nós temos aqui um sistema com 4 equações e com 5 incógnitas, que são as X, Y, Z, W e T. Então, o segredo agora é resolver esse sistema. Bom, então vamos ter que resolver esse sistema, mas para resolver esse sistema, vamos dar uma arrumada nisso aqui. Ó. Esse 20 pode passar para o outro lado, então isso daqui implica que X mais W é igual a 35. Aqui a gente vai deixar assim mesmo. Esse W pode passar para o outro lado, então isso aqui implica que Y mais Z menos W é igual a 30. E aqui a gente já sabe direto, é igual a 10. Então, T igual a 10, eu não preciso o T entrar no sistema. Eu já sei o valor dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar o sistema com essas 3 equações iniciais aqui. Ó. Então, isso aqui que vai compor o meu sistema. Eu vou ter um sistema com 3 equações e com 4 incógnitas. Então, vamos ao nosso sistema, montando a matriz ampliada do sistema. Nós vamos usar a primeira coluna para X, a segunda para Y, a terceira para Z e a quarta para W. Então, aqui é a coluna do X. Na primeira equação, o X é 1, o Y é 0, Z é 0, W é 1, o número do outro lado é 35. E o X é 1, o Y também é 1, o Z é 0, o W é 0 e o número do outro lado é 40. Aqui o X é 0, Y é 1, Z é 1, W menos 1 e o número é 30. Bom, vamos agora zerar os elementos que estão abaixo do chamado pivô. O pivô é sempre o elemento que ocupa a posição A e J com I igual a J. É o elemento, por exemplo, A11, depois vai ser o A22, depois o A33 e assim sucessivamente. Bom, então para zerar o elemento abaixo do pivô, observe que os elementos são iguais.
Então, basta fazer um menos o outro. Então, a linha 2 vai receber a própria linha 2 menos a linha 1. Quando fizer essa continha, eu já vou encontrar o elemento zerado. Então, primeira linha a gente repete, vai ficar 1, 0, 0, 1, 35. Segunda linha vai ser L2 menos L1, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0, 0 menos 1, menos 1, 40 menos 35, 5. E a terceira linha a gente vai repetir. Bom, o nosso pivô agora mudou de lugar, mas ainda bem que continua sendo 1, que isso facilita o cálculo. Esse agora é o nosso pivô. Vou zerar todo mundo que está abaixo dele. No caso, esse 1 aqui vai ter que se tornar 0. Então, vamos zerar a linha 3, recebendo a própria linha 3, menos a linha 2. Fazendo a conta, repetimos a primeira e a segunda linha, e a gente vai fazer a operação só na terceira linha. Então, só na terceira linha que a gente faz a continha. L3 menos L2, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, menos 1 menos menos 1 vai dar 0, e 30 menos 5, 25. Agora a gente pode fazer a retrosubstituição. Aqui nós já sabemos que x, y, z, ó, terceiro aqui é o z, vamos seguir a mesma ordem que nós começamos lá, x, y, z e w. Então aqui nós sabemos que o z é igual a 25, já encontramos o valor de z. Vamos agora para a segunda linha, que diz que y menos w é igual a 5. Y menos w é igual a 5. E na primeira linha, nós temos que x mais w é igual a 35. Vamos colocar tudo em função do w, porque o w aparece aqui na primeira e na segunda, fica mais simples. Posso dizer que o y é igual a 5 mais w, e posso dizer também que o x é igual a 35 menos o w. E aí a gente tem que ter o seguinte cuidado. Observe que o y depende do valor de w e o x também. Mas tanto o x quanto o y, o z, w e t têm que ser números naturais. Não podem ser números negativos, porque a gente está num problema real, em que esses números representam a quantidade de carros na via, e a gente não pode ter uma quantidade negativa. Por isso que tem que ser números maiores ou iguais a 0. E, por outro lado, não pode ser número decimal, porque você não vai ter 1,2 carros circulando na via. Ah, eu tenho 1,5 carro nessa via. Como assim 1,5 carro? Ou você tem 1 carro ou você tem 2. Então, tem que ter essa cautela na hora de montar a solução. Bom, então escrevendo a solução aqui, a gente viu que o z é igual a 25, a gente viu que o t é igual a 10, a gente viu ainda que o x ele pode ser escrito como 35 menos w, e a gente viu também que o y pode ser escrito como 5 mais w. Então, na verdade, os únicos valores que nós temos conhecimento com precisão são os valores que entram aqui em C, 25, e os valores que saem aqui em D, que são 10. O W pode ser um valor que vai variar aí de 0 até 35, porque o X ele não pode ser negativo. Então, o W é um valor que está entre 0 e 35. Notem que se você substituir, tomar o W, né, como sendo 35, aqui vai ser 40, obviamente o X vai ser 0. À medida que você escolhe um valor para W, você vai estar atribuindo o valor para X e para Y, que vão satisfazer a esse sistema. Um outro comentário importante é que aqui fala que nenhum carro fica parado. Então, em cada cruzamento desse, a quantidade de carro que entra, a quantidade de carro que sai. Então, no sistema total, a quantidade de carros que entra também tem que ser a quantidade de carros que sai. Então, observe que está entrando aqui 40 mais E.
Ora, Z é 25, então está entrando 65 carros aqui nesse sistema. Se estão entrando 65 carros, na saída aqui tem que ser 65. Tá? É isso que amarra o fato de T ser igual a 10. Porque aqui em cima já está saindo 55, com 10 aqui, 65. Quantidade de carros que entra igual a quantidade de carros que saem. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.